Adriana Oliveira, porque a gente sabe, não é mesmo, Adriana Oliveira? O carnaval é também a festa do beijo, a festa da curtição, muita gente compartilha objetos, inclusive objetos de maquiagem, e aí todo cuidado é importante com as doenças, né? Bom dia. Muito bom dia, gente. Pois é, hoje a festa começando, nos últimos dias já está rolando essa beijação toda e isso tem um risco, sabe de que é? Da mononucleose, que é um vírus da família da herpes, então isso pode trazer alguns probleminhas, como por exemplo febre, incômodo na garganta, aquela velha dor que vai aparecendo ao longo da festa. Então para isso tem prevenção, tem alguns cuidados que você pode seguir e por isso que a gente vai conversar daqui a pouquinho com o infectologista. Risco também que acontece quando você bebe na mesma garrafa de outra pessoa, compartilha a latinha, compartilha o batom. Então, tudo isso a gente fala já já, Ricardo. Tá certo, a Adriana está no centro da cidade, num circuito tradicional, onde hoje à noite será a abertura oficial da festa, mas agora quero chamar a Adriana Oliveira, já está aqui no centro da cidade, conversando com a turma toda que passa por lá, para falar sobre os cuidados que a gente precisa ter, porque a gente sabe, né? A festa do beijo, a festa da curtição, as pessoas compartilham objetos, às vezes passa cerveja ou refrigerante para outra pessoa, e aí o cuidado é importante, Adriana. Isso, compartilha, por exemplo, maquiagem, mulher compartilha batom. Você falou que eu estava conversando aqui com as pessoas. Pois é, porque o movimento já é grande aqui no circuito Osmar, Ricardo, no centro da cidade, tanto dos ambulantes que já estão aqui esperando a festa começar mais tarde, já que hoje é noite do samba, como também a turma de vendedores, né, que estão nessa expectativa de aproveitar quem está se preparando para comprar a fantasia, para se arrumar para a festa. E eu estava justamente cumprimentando uma vendedora, que é uma velha conhecida aqui dessa região do Relógio de São Pedro, e aí a gente fala desse assunto que é tão sério, que existe prevenção, tem cuidado, por isso que a gente convidou o especialista, o infectologista Robson Reis. Doutor, a gente fala que nessa época, né, a gente acaba vacilando em alguns cuidados, não come direito, como de costume, né, bebe além do que deve, tudo isso fragiliza o corpo? Sim, nós lembramos que essa época do ano é muito comum, né, no período pós-carnaval, as famosas viroses, e sempre associada à música que foi hit naquele momento do carnaval. Então, por que essas doenças são mais comuns? Essas doenças elas são mais comuns nesse período porque o carnaval, como uma festa grande, né, de grande multidão, de aglomeração, ela reúne algumas condições para isso. Então, quais são essas condições? Primeiro nós falamos, aglomeração de pessoas. Quanto mais pessoas juntas e às vezes até em locais fechados como camarotes, esse risco é maior de transmissão dos vírus, bactérias, mas muito mais vírus. Outra coisa é que o carnaval, ele constitui hoje uma verdadeira maratona, seja através dos blocos, seja na verdade nos próprios camarotes. Então é um esforço físico intenso, contribuindo para que a imunidade baixe. Outra situação, as pessoas não se alimentam bem no período do carnaval. A hidratação, muitos querem substituir os líquidos que devem hidratar, como a própria água, os sucos, por bebida alcoólica, né? Então isso não é interessante. Então tudo isso contribui para o sistema imune diminuir. Fora isso, o que você colocou, Adriana, é importante. Na verdade, muitas pessoas acabam compartilhando maquiagem, né? Principalmente as mulheres, toalhas de rosto, porque estão no mesmo local se preparando para sair junto, e os homens muitas vezes as latinhas na rua. Então tudo isso aumenta o risco de transmitir essas doenças infecciosas. E qual é o maior risco com esse compartilhamento de objetos e também do beija-beija? Ótimo. No geral, nós temos alguns riscos, né? Principalmente das doenças infecciosas respiratórias, né? Então, uma própria influenza, a gripe, que é um quadro mais grave, pode acontecer, né? As doenças de transmissão respiratória, como nós chamamos. Um resfriado comum também pode acontecer, uma faringite, uma amidalite, todos eles, através do compartilhamento de até uma conjuntivite, de uma maquiagem que está passando no rosto, você pode, na verdade, né, transmitir para outra pessoa uma vez você esteja doente. Ou até uma dermatite, né? Uma micose de pele, de qualquer maneira você compartilhar uma toalha, alguém que esteja doente, você pode também. Lembrar até mesmo das doenças infecciosas intestinais. Então, muitas dessas pessoas acabam consumindo alimentos, né, na rua, muitas vezes esses alimentos não foram preparados com cuidado, ou até mesmo dispensados, ou até mesmo em ambientes fechados como camarotes, né? Ricardo, você tem uma pergunta? Isso, Adriana, é uma dúvida, todo mundo faz isso no carnaval, compra o refrigerante ou a cerveja, abre ali o lacre e limpa, né, com a camisa, como se isso fosse ajudar a diminuir o risco de contaminação. Ajuda ou não ajuda, Adriana Oliveira? Tem uma questão que o Ricardo colocou agora que se repete com muita frequência e a gente vê isso nos circuitos. A pessoa, para poder, pega a latinha, uma garrafa e aí ela usa a camisa, um tecido, um pano para poder limpar ali a borda e beber. Surte efeito isso? De fato, ajuda?
Olha, Ricardo, a camisa, qualquer outra coisa que você vai utilizar, ela vai retirar aquele conteúdo mais grosso. Nós chamamos de a sujidade visível. Então, o que você não consegue ver ali, você não vai tirar. E muitas vezes, vírus, ou até mesmo na maioria das situações, são bactérias, você não consegue ver. Mas, assim, existe uma série de dicas, mais do que isso até importante, para não adoecer. Então, é se preparar para essa maratona do carnaval. Agora já está em cima, não tem como. Mas é hidratar bem durante a folia, é tentar, no mínimo, 6 horas de sono, é ter uma alimentação equilibrada nesse período, né? Evitar ambientes muito fechados, sempre sair para poder respirar um ambiente mais arejado, observar os tipos de alimento que você come, seja comprados na rua ou dispensados no camarote, como eles foram armazenados, né? Ou até o cheiro desse alimento, se está suspeito, melhor não consumir. E principalmente uma dica bacana no carnaval, utilizar álcool gel. A gente sempre fala que um dos maiores transmissores, seja das doenças respiratórias ou intestinal, acaba sendo muitas vezes a mão, né? Então o próprio aperto de mão. Então utilizar o álcool gel é uma dica bacana, levar na pochete, no bolso, o que for, acaba sendo importante. Agora, para o beija-beija, se fala todo ano da mononucleose. O que é e como evitar? Ótimo, Adriana. Então, assim, a mononucleose é uma doença causada por um vírus chamado Epstein-Barr, que é um vírus da família herpes. E, assim, durante o período do carnaval, esses dois vírus ele têm uma chance de transmissão juntas praticamente. Então, o herpes simples 1, que geralmente está associado àquele herpes de boca. Então, esse vírus, ele forma aquelas bolinhas, dá aquela coceira no lugar e, às vezes, até dói um pouquinho no lábio, geralmente no lábio, né? Esse é o herpes simples 1. Já a mononucleose é um vírus, na verdade, Epstein-Barr, que é da família herpes, e que ele causa muita dor de garganta, causa febre, a pessoa pode ficar fraca. E uma característica importante é que muitas vezes simula amidalite bacteriana, ou seja, uma infecção da amida parecendo que tem pus, quando na verdade não é pus, é um quadro viral. É uma doença extremamente comum, conhecida como a doença do beijo. Então é comum herpes no período do carnaval, a doença do beijo sim, mas o que a gente fala, ninguém vai dizer não beije no carnaval ou beije com moderação. É só tomar cuidado e a gente, como da área de saúde, tem que avisar. Lógico, quanto maior quantidade de beijo, maior risco. Muito obrigada pelas informações. Pois é, cuidar da imunidade, deixar ela ok aí forte para poder beijar o que tiver vontade. Lembrando que quando não, é não, não pode. Até já. Tá certo, tá dado o recado. Obrigado, Adriana, também ao Dr. Robson. Bom carnaval para ele.